A morte é a única certeza da vida. Esse fã-clube de Jesus. E aí, comunidade bravíssima? Eu sou a Isa, especialista em homens. Essa última semana eu me dei conta que tem umas coisas que eu já devia ter dito pra vocês, mas eu não disse nada. Doida, né? A palavra é essa. Primeira coisa que eu tenho que dizer é que todos os nomes que eu uso nas histórias são fictícios. Então eu peço desculpa aí. Confesso que eu supus que todo mundo sabia disso, mas claro que não, né? Então todas as identidades são preservadas. E se alguma Joyce receber uma proposta indecorosa para botar o espartilho e pagar motel? Foi mal aí. A culpa é minha. E outra coisa é o seguinte, eu preciso de histórias. Se eu não receber as histórias de vocês que estão aqui me ouvindo agora, sim, você, sua doida, se você não me mandar sua história, eu não tenho como dar continuidade no projeto, né? Eu não sou uma popstar, ainda. Eu não tenho milhares de seguidores, ainda. Eu tenho você, o que é bom pra caralho, mas é que você tem que me alimentar de histórias, né? E as histórias, gente, não precisam ser bafônicas, absurdas, apocalípticas, não. Deixa isso comigo. Eu busco história comum mesmo, do dia a dia, né? É o dia a dia que me entrega o homem que eu vou devorar, sacou? E tem mais. Não precisa ser só história ruim, não precisa ser história engraçada. E as histórias lindas que a gente tem com os homens? Eu sei que a gente tem, eu tenho várias. E as histórias com o seu chefe maluco, com seu irmão que é filhinho da mamãe, com seu amigo que é um parceirão? Pô, então, essa semana eu quero receber, então, pelo menos 2 histórias lá no e-mail, especialistaemhomens@gmail.com, tá? E se você tá com preguiça de escrever, você pode localizar um aplicativo que faz a transcrição dos áudios, aí pelo WhatsApp mesmo, né? Eu não vou dizer porque não quero fazer propaganda. Mas aí você pega, né, manda os áudios, aí o aplicativo faz a transcrição, aí você pega essa transcrição, unifica e manda para mim no e-mail. Fechou? Fechou. Beleza, então. E agora, gente, eu recomendo que quem não ouviu minha apresentação, aquela que eu soltei no início do podcast, tem mais ou menos 6 minutinhos, vá lá ouvir, tá? Lá eu explico quem que eu sou, o que que eu tô fazendo aqui com esse podcast, e na vida, né? O que que eu faço na vida. Com muita paz no coração, alinhadamente corpo e espírito, eu me orgulho muito de ser uma garota propaganda do apocalipse. E se você ainda não tem muita ideia do que isso significa, talvez o episódio de hoje te ajude. Eu vou questionar tudo que me foi imposto, tudo que nos empurram com violência, tudo. Até aquilo que você acha que é inquestionável, eu vou questionar e vou debochar. E Deus não vai ficar fora disso. O seu Deus é seu, e isso aí é problema seu. Mas quando seu Deus bater na minha liberdade de existir do jeito que eu sou, quando o seu Deus servir de parâmetro para regular a minha vida e como eu devo viver e como a sociedade inteira deve viver, aí o pau vai quebrar pro lado dele. Com toda a força e revolta que ele me provoca. Nada que eu diga aqui é mais violento do que Deus é na minha vida. Eu questiono um Deus que é pai, não mãe, e que foi inventado pelos homens. Um Deus rancoroso, vingativo, que não impede guerra, mas fiscaliza cu de macho e saia de mulher. Um Deus que nunca é questionado quando os homens soltam tiro, bomba e outras armas de destruição em massa, mas aparece como única salvação para as desgraças que o povo dele vem causando. O Deus dos homens serve aos interesses dos homens e eu não tenho muita simpatia, muito menos reverência por ele. O meu mundo, a minha ética, a forma como eu enxergo a vida, não tem Bíblia. E Jesus é só um cara. Gente, olha só. Eu não preciso de um livro para me dizer que não pode matar, ok? Isso é tão óbvio que eu nem acredito que vocês precisaram escrever. Homens, né? Essa relação monogâmica intensa entre homem e morte. E aqui eu desafio você, cristã, a testar sua tolerância ou descobrir sua intolerância. Eu não me importo nem um pouco em saber o que da vida de Jesus é verdade ou mentira, ou se ele existiu ou deixou de existir. A existência dele para mim é indiferente. Eu também não me preocupo em descobrir para onde vou quando eu vou morrer, ou nem sei se eu ainda existo depois da morte. Eu me preocupo com a vida na Terra aqui e agora. Eu sou feliz nessa vida que eu conheço, a vida que eu vivo agora. Mas se essas perguntas importam para você, minha linda, continue. Reúna os seus, as pessoas que têm a mesma fé que você, e fiquem nas suas casas, suas igrejas, seus espaços. Mas retirem suas regras da minha vida, retirem seus homens da política, porque o Brasil não é só de vocês.
Se vocês não violentarem minha vida, eu também não vou interferir na sua. E se vocês já estivessem fazendo isso, eu nem precisava desse episódio para poder dizer: tira seu Deus da minha vida, tira seu Deus da vida da Ana, tira seu Deus da vida das mulheres e dos homens que não acreditam na palavra dele. Deixa a gente em paz, pode ser? E se tiver que ter matança para se provarem, nos exclua da sua guerra. Dito isso, e se você ainda está aqui, vamos de Ana. A Ana, que me mandou essa história, é uma mulher de seus 40 anos, inteligente, com a escolaridade mais alta. Ela é um tipo assim da área biológica, trabalha com uma coisa tipo assim, tá? Ela entende de determinados temas dessa ciência, um pouco mais que a maioria das pessoas que não são da área. Ela também é das artes, tipo um coral, que faz apresentações e tal. Na vida real não é coral não, viu gente? Eu vou mudando alguns detalhes. Mas a Ana, ela tá com a vida mais ou menos ajustada, dentro do possível, né? Porque Brasil derruba de uma hora para outra. Ela já passou por um casamento abusivo, em uma relação que no total durou assim mais de 10 anos. Foi super difícil sair, mas ela saiu. Ela não teve filhos com esse traste, e aqui a gente agradece a todas as forças feministas dessa terra, que esse ex é só um ex e não pai do filho dela. Mas a Ana, com suas próprias forças e autonomia, se livrou dessa merda. E esse casamento, gente, botou sangue no olho dessa gata, viu? Ela aprendeu e tá naquela fase da vida que não tá com muita paciência pra gastar com qualquer macho, não. Ana aprendeu a falar não, nãozão, mostrando aí que é uma adulta, né? E aí, ela tinha divorciado há menos de 6 meses quando conheceu Fernando Carlos. Uma amiga dela, a Cris, que também canta no coral, né? Ou era amiga do Fernando Carlos, e convidou ele para uma apresentação delas. Lá ele viu a Ana e se encantou pela gata. Ui, que sexy! Que voz de anjo, imagino. Daí a Cris, né, ficou falando para Ana que queria apresentar esse amigo para ela, que ele era solteiro, professor, um pouco mais velho, tipo, na época ela tinha tipo uns 30 e ele uns 37. E que ele tinha visto a Ana na apresentação, né, e se interessou por ela. Aí um dia a Ana, a amiga e outras amigas combinaram, né, de sair, né, um boteco qualquer, um lance mais de meninas, mas o Fernando também foi ali convidado para comparecer, né, para curtir, mas para conhecer a Ana também. Eles se conheceram e esse encontro foi ok, normal, sem corações arrebatados ou pepecas inundadas. Não ficaram nem nada, nada demais, nem de menos, e nem nada que ligasse um alerta ali naquela época. Mas uma coisa que a Ana não gostou muito esse dia é que Fernando deu uma insistida para dar uma carona para ela no final da noite. Ana acha isso de carona, assim, meio precipitado, perigoso, porque seria cedo demais para ele saber onde ela mora. Aí ela não gostou da insistência dele, né? E qual que é o problema de vocês, homens, com o primeiro não? Cara, nossa, vocês se acham tanto, né, que é um absurdo falar não para você, Alecrim. Mas enfim, uma amiga dela entrou e ajudou a firmar esse coro e fugiram da situação de ficar dando nãos reiterados pro Alecrim. A saída da amiga foi inventar um compromisso para fugir sem magoar o pobre homem. Concordo? Não concordo. Minha sugestão seria para as monas falar o seguinte: eu não quero a sua carona porque eu não quero. Daí você afasta devagar, olhando no fundo do olho dele, assistindo a fumaça sair. E ele pensando, como assim? Mas, de toda forma, Ana e Fernando seguiram conversando por telefone e também por Facebook. Assuntos diversos, amenidades, nada demais. Aí, depois de um tempo, eles decidiram sair. Sei lá qual caminho tortuoso essa conversa tomou, mas Fernando Carlos disse que queria levar a Ana num centro espírita para tomar um passe. Isso sabendo que, e talvez exatamente por isso, a Ana é ateia. Vocês não aguentam, né, Cristal? Nem Jesus dá conta desse tanto de pau no cu que o fã-clube junta. O projeto é a conversão, é derrubar, é submeter todas nós aos pés desse Deus, seu Deus. Chato. Cristão é chato. Ai, nossa, eu sou cristã e eu nem sou chata. Ai, que bom. Então não é pra você, tá? Eu tô reclamando de cristão chato, não de cristão legal. Nem todo cristão é chato, mas todo mundo que é chato é cristão. Entendeu? E sabe quem que não é chato? Ateu.
agnóstico. Você não vê essa galera enchendo o saco de ninguém, correndo atrás de cristão com crucifixo, ao contrário. Você está aqui para provar que Deus não existe. Não, a gente não faz essas coisas, entendeu? No campo da religiosidade, o chatão de sempre é cristão, repara. E aí, né, achar ruim comigo é fácil, mas daí é controlar a turma de vocês, que fica impondo a Bíblia na vida da gente, aí vocês não fazem não, né? Mas enfim, sabendo que Ana é ateia, Fernando queria levar ela para tomar um passe em um centro espírita. Ela muito debochada, curiosa, aceitou. Doida, né? Fez uma escolha ruim, mas é isso aí, quem não faz? Ela nunca tinha ido num centro espírita, nem tomado passe, e ela queria conhecer. Eu também ia querer. Na verdade, eu quis e fiz. Já rodei em vários espaços de religião, né? Eu nasci em um lar católico. Quem não, não é mesmo? Molharam minha cabeça e tudo mais, viu? Já botei um ramalhete na coroação de Nossa Senhora, só ramalhete. A coroa ficou com a menina branca loura e magra. Aparentemente, Nossa Senhora é gordofóbica. Mas daí, né, essa reunião que o Fernando convidou a Ana era para pessoas não espíritas. Será que eles ficam convertendo crente também? Ou só ateu? Eu me preocupo muito, gente, com o evangélico chegando em um centro espírita. Primeiro que eles não devem escutar, porque espírita não é escandaloso igual pastor. Daí, imagina o susto ver a geral de branco e o diabo entrando no corpo de todo mundo. Meu Deus, será que é macumba? Aí aquele tanto de gente, aí aquele tanto de imagem de santo, deve bater uma vontade de quebrar tudo, né? Aquela angústia de estar num espaço simples, que parece mais uma casa, e não um shopping center, não é mesmo? Conflituoso. Mas é só rezar e passar o cartão de crédito que resolve. Mas aí chegando lá, o que rolou foi uma palestra cheia de conceitos errados sobre eutanásia e ortotanásia. Conceitos errados do ponto de vista da saúde mesmo, coisa que a Ana entende muito bem. Porque corpo humano, vida, morte, reações químicas, sabe? Estão ali mais ou menos dentro da área de trabalho dela. Vocês estão achando que a Ana é burra? Né? Não, filha, a gata é informada, tá? Ela não cai em qualquer papinho religioso, não. Mas, para quem nunca ouviu falar, a eutanásia ela é pautada na ideia de que o princípio da dignidade humana se estende também à sua morte. É a defesa de que as pessoas deveriam ter autonomia para decidir sobre o fim da sua vida aqui na Terra, em determinadas circunstâncias. Resumidamente, a eutanásia seria tipo uma ação que acelera a morte de um paciente em estado terminal, por exemplo, com o objetivo de evitar o sofrimento. Alguém que está acamado há muito tempo, sabe? Ou uma pessoa, às vezes, que já tem morte cerebral. E aí aplicaria uma substância nessa pessoa para evitar o sofrimento e ela morre, tá? Eu não vou falar onde que é proibido, onde que não é, qual que é a forma que é, como que acontece. Não vou falar porque eu não tenho informações sobre. Assim, não é que eu não tenho informação, é porque são informações muito esparsas, muito complexas, muitas leis, muitas normativas. Mas, em regra, eutanásia é totalmente proibida. Tem lugares que fazem eutanásia assistida, que você viaja para lá e faz. Inclusive, está nos meus planos, isso aí, em algum momento da minha vida. A ortotanásia já seria uma omissão, que é tipo não insistir em tratamento que só prolonga a vida de uma pessoa que está sofrendo, entendeu? E, gente, tudo sobre eutanásia passa pelo exercício da autonomia da pessoa. É uma escolha que cada pessoa faz sobre a sua própria vida. Que consciente, né? Consciente, deveria ser a única responsável por essa decisão. Exceto se você é uma pessoa no corredor da morte nos Estados Unidos, por exemplo. Aí não, essa galera não está no clubinho de Deus, não. Não está. Essa galera não tem espírito, né? Aparentemente, não desorganiza o mundo espiritual. Esse povo para vocês nem é gente, né? Porque nesse caso aí, para poder atender aos interesses dos homens, aí a eutanásia pode, né? E aqui, gente, eu deixo muito aberto para quem quiser me mandar mais informações nos comentários ou em outros espaços que você tem acesso a mim, me mande mais informações, fontes de estudo, pode mandar. Se vocês quiserem debater, fiquem à vontade. Mas eu sugiro principalmente que vocês façam suas próprias leituras, que não fica aceitando aí qualquer conversinha de todo mundo, não, de qualquer pessoa, não, viu? Nem a minha. Eu estou aqui conversando com vocês e incentivo que você estude, que você seja inteligente. Estou cansada de mulher burra nessa vida. Mas aí a Ana foi no centro espírita tomar um passe e talvez ser sensibilizada, né? De que aquele espaço é um local
local de trocas legais, de muito amor, né? Como eu sei que existem vários espaços muito legais de muito amor, espíritas, porque eu já fui e me senti muito bem, né? Isso existe, isso é fato. Mas ao contrário disso, né, a experiência da Ana não foi boa. O que ela viu foi uma palestra repleta de conceitos com definições erradas ou limitadas, carregadas de preconceito, próprio do argumento religioso espírita e do cristianismo em geral, né? Essa relação aí com a morte é do cristianismo. Aí, não só do cristianismo, né, mas o mundo ocidental é cristão, a crítica que eu tenho aqui muito fácil de ser feita é ao cristianismo. Se eu morasse num país que tinha uma outra religião como regra, eu estaria criticando essa outra religião, ou esse outro dogma. Mas eu moro num país que é cristão, então é o cristianismo que eu vou criticar. Tá? Dá para entender para vocês? Você fala assim, mas por que a religião lá dos muçulmanos também? Foda-se, aqui é muçulmano? Não é muçulmano, né? Aqui é cristão, então bora falar de cristão. A reunião era, na verdade, para condenar a eutanásia. E Ana, assim como eu, defende o direito das pessoas a essa decisão, né? A gente defende o direito a essa escolha, mas diferente dos cristãos, a gente não obriga ninguém a fazer a escolha. Esse tem de obrigar os outros é coisa de cristão, tá? Mas daí a Ana assistiu a palestra e bocejou o tempo todo, tipo assim, ai que saco. Mas ninguém viu que ela estava achando tudo ruim, não, né? Ela estava achando, mas assim, dentro dela. Ela estava achando tudo uma estupidez, preconceituosa, mas assim, na dela. Ela arrependeu de ter ido, sabe? Se fosse macumba, pelo menos você tinha comido uma comida boa. Então, na próxima vez que um homem te convidar para macumba, você vai, tá? Uma gira, vai. Nossa, uma feijoada de santo, você já comeu? Muito bom. Mas daí ela perdeu a paciência, né, com tudo que tinha acontecido e falou que não ia tomar passe porra nenhuma, né? Depois de ouvir tanta bobagem, foi embora. Passou os dias, o time de futebol do Fernando jogou e perdeu. Aí a Ana foi zoar Fernando numa conversa de Facebook, uma brincadeira envolvendo o mascote do time, mas nada relevante, né? Mas isso foi suficiente para ele dizer que baixaria as fotos dela no Facebook para manipular as fotos e colocar ela usando o biquíni do time dele. Nossa, o que Jesus diria dessa postura, hein, Fernando? Será que você vai ser expulso do reino de Deus por causa dessa maldade? Ai, 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 ai. Mas nada de descer pro inferno, porque lá eu não quero ser não, tá? Viu? Que seu Deus te mande para um lugar que não tem nem eu nem Ana. Mas aí a Ana não rendeu. Ele falou, fez essa ameaça, a Ana não rendeu. Sem chance dele pensar, ela bloqueou na hora, sabe? Esperta. Nãozão, pá, bloqueei. Mas pensa que ele desistiu? Não, 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 não. Esse macho ficou ligando para ela para tentar brigar. E aí ela, pá, novo, bloqueou sem discutir. Linda, adulta, sem conversinha fiada. Ela disse para mim que quem ameaça online, ameaça no telefone e ameaça na vida real. Que bom que ele não te deu carona, né? Porque imagina só você, por causa de uma bobagem dessa, o cara ameaçou postar a foto sua de biquíni manipulada. Imagina se esse cara tem seu endereço. Você não atende ele lá na porta da sua casa para poder te ameaçar? Ia. Eita, eu sempre me pergunto qual que é a opinião de Jesus sobre isso. Mas aí... Enfim, mas nesse ponto da vida, Ana já entendia que a violência psicológica existia, graças à sua terapia. Então, para ela, foi cortar, bloquear, tipo, tudo na hora. E aí o cara não conseguiu fazer muita coisa, né? Ana deu não atrás de não, desde o princípio. E o filhote de Kardec, tão religioso menino, não respeitou nenhum. Esse fã-clube de Jesus... Vocês estão matando ele de vergonha, né? O cara deve estar lá do lado do pai pensando, maldita a hora que eu fui abrir a minha boca e confiar em homem para escrever Bíblia e espalhar a palavra. Melhor teria sido, Jesus, se você tivesse feito uma ciranda só com as mulheres. Colocou homem e se fudeu. Ou melhor, a gente se fudeu, né? Esses homens que pregam essa fé que proíbe que pessoas que estão sofrendo, doentes, em estado terminal, que elas decidam sobre sua morte, são os mesmos homens que defendem que uma pessoa que comete crime deve morrer. E vão usar a eutanásia para tirar a vida de quem não quer morrer. Mas vai,
porque, né, tá no corredor da morte. Então, os homens que se dizem pró-vida, são também os homens que não pensam duas vezes para dar um tiro ou para soltar uma bomba que mata milhares de pessoas. Os homens que administram essa fé, que você é fiel e se reúnem em igrejas, estão cagando para a vida. Para eles só importa fazer morrer. E aqui eu mostro que cristão, além de chatão, é muito cruel. Porque o espiritismo e as religiões cristãs, de uma maneira massiva, não admitem eutanásia e fazem o maior lobby contrário a qualquer forma de aborto. Mesmo aqueles legalizados, como por exemplo em caso de estupro. Entendeu, mulher? Você foi estuprada? Foda-se. Se vira. Fica aí, tá? Segundo os espíritos, cristão só pode fazer mais nada sobre isso. Segura seus B.O. Quem mandou? Quem mandou você ser estuprada? Doida. Você não vale nada. No cristianismo você não vale nada. Não sei pra que você insiste nisso. Enfim, você deve viver seu sofrimento até que Deus, deles, decida a sua hora de terminar a vida na Terra. O Deus é deles. Você nem acredita nessa bagaceira, mas como o Estado, as leis, o país, o mundo ocidental é cristão, você é obrigada a se submeter a essa merda. A religião, quando é praticada em espaço de religiosidade e não tem seus dogmas arrastados para a política pública, para a organização das leis, do Estado, enfim, não tem problema nenhum. Entendeu? Mas quando determinado tipo de religião assume espaço político para obrigar todas as pessoas a se submeter a ela, aí é cabuloso. E é aqui que eu me revolto. É mais que chatão, é violento, é abusivo, é violador de direitos, é autoritário, é uma ditadura. E é sobre essa ditadura cristã que a gente vive. E eu te provo. Você sabia que o Congresso Nacional do Brasil tem uma bancada da Bíblia? Sabe, né? Possivelmente se você ficou aqui, você é inteligente, então você sabe disso. Mas eu, por exemplo, que não sou cristã, eu tenho que ser governada por mais de 200 políticos que fazem política para toda a população, declarando escancaradamente que as decisões políticas deles, mesmo que inconstitucionais, são embasadas na Bíblia. Ah, mas isso é coisa de crente, né? Não, para. Não, para. Não é coisa de crente. Católico, principalmente, tem mania de ficar falando, ai, o problema são os crentes. Não, católicos. Foi vocês que começaram essa merda. Viu? Quem inaugurou o genocídio cristão? Católicos. É isso. Na sala do presidente da República, em Brasília, tem um crucifixo maior do que o próprio presidente. E fica lá, aparece em todas as fotos. Tá? Laico, né? Pois é, dizem. E se hoje a gente tem que brigar para dizer que família é muitas coisas, que 2, 3, 4 mulheres ou homens podem se juntar entre si para criar uma família e ter filhos, e se não existe um enquadramento jurídico para essa família, é porque a lei se diz e é cristã. De Jesus a Kardec, entre papas, padres ou pastores, todo mundo. Tudo homem. Os homens não fazem absolutamente nada por mim. Se fizessem, ao invés de esbaforir discursinho anti-aborto, estava construindo creche, escola, posto de saúde, serviço público, que acolhe e facilita a vida das mães. Mas não, eles são homens, né? E nem precisa cuidar de filho nenhum. Estão lembrada do Marcos, 5 filhos? Pois é, né? Pois é. Já que são homens e não são eles que têm que levar uma gestação e nem cuidar de criança nenhuma, nem cuidar de ninguém, doente, sofrendo na cama ou no hospital em estágio terminal, né? Aí eles podem abrir essas bocas fedidas para poder dizer que eutanásia e aborto são contrários à lei de Deus. Tomar no cu. É isso. Gente, isso me dá tanta revolta que vocês nem imaginam. Aí a Ana também me contou que quando aconteceu o bloco, ela contou para a amiga dela, né, que Fernando era esquisito e que ela bloqueou ela, e que ela bloqueou ele. Mas aí a amizade deu uma afastada, porque a amiga chegou a falar com a Ana que ela estava se fazendo de difícil. Claro, né, Cris? Te ensinaram que tem que facilitar a vida dos homens, né, minha linda? Continua, você vai longe, tipo pro céu. Vamos torcer para não ser um homem que vai tirar sua vida antes da hora. E uma coisa que a Ana me falou também, assim, que eu acho que tornou ela bem incisiva nas decisões dela, é que se teve uma coisa que ela aprendeu com o divórcio dela, é jamais dar chance para homem, né? Então imagina aí o nível das coisas que ela não passou com o marido, né? Então para a mulher saber que tem que cortar e tem que cortar na alta, e eu concordo demais, o cara invadiu o primeiro limite, você já tem que cortar. Essa mulher safa, essa mulher sabe o que está fazendo, sabe? E eu termino essa história por aqui,
tá? Mas continue meu sermão revoltadíssimo no material que vai ser disponibilizado apenas para assinantes. Quer me ver gastar ódio nesse tema? Ah, mas eu gasto, tá? O tema que eu gasto ódio é esse. Vai lá na plataforma do Apoia-se e faz uma assinatura a partir de R$ 10. Ninguém me dá dízimo, eu não vendo água benta, entendeu? E nem tenho vaga no céu para poder oferecer. No inferno até tem, tá? Mas não vendo, é só brotar. Lá, pra você ver, ó, gente, como é que o céu é tão difícil, né? Nosso, o inferno é tão democrático. Então é só você chegar, meu amor, entendeu? O inferno é onde se reúnem aquelas que não se submetem. E eu tô lá, agarradíssima com a capeta. Porque se Deus é pai, a capeta deve ser mãe, né? E entre Deus pai e capeta mãe, eu escolho a capeta. Espero vocês, até semana que vem, me alimentem de histórias e saibam, a brava é gulosa.